Boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelas plataformas digitais e pela atividade FM 87.9. Intenções da Santa Missa. Regina Alves de Oliveira, Padre Alberto Gonçalves, Maria José Guimarães, 30 dias, Antônia Alves de Sá, Túnica, José Domingos, Elza dos Anjos, Rosa Santos, 1 ano, Irmã Flora, Josélia Andrade, Matias Ribeiro da Silva, Maria Anunciada Soares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, este é um domingo especial. Com a solenidade de hoje, encerramos o ano litúrgico, aclamamos Cristo como centro de nossas vidas e de toda a história. Cristo é Rei do universo, e seu reino de paz e de justiça, de vida e de verdade, nos compromete a todos para que nos empenhemos, assumindo nossa missão de discípulos e discípulas. Agradeçamos ao Senhor, nesta Eucaristia, a disponibilidade de tantos leigos e leigas de se colocarem a serviço do reino de Deus. Acolhamos o nosso celebrante cantando. Como o povo redimido, resgatados por tua cruz, povo eleito, povo santo, celebramos teu amor. Entraremos por tuas portas, entre hinos de louvor, novas vestes, novo canto, nossa herança és tu, Senhor, glorioso Rei, vencedor na cruz, por teu sangue, enfim, temos a paz. Todas as nações virão te adorar, neste dia que não terminará. Seja uma nossa voz, seja eterno nosso sim, ao redor do teu altar, para sempre. Ao Rei dos Reis que vem, honra, glória e louvor, nossa vida, nosso amor, para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima. meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria nos encontrarmos no dia do Senhor, para em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, nos alimentarmos dos dons do alto, dons que nos fortalecem em nosso peregrinar humano. Hoje celebramos a grande solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O que quer dizer essa solenidade que hoje celebramos? Nossa vida tem um fim em Deus. O fim último da vida humana não é a morte, mas é Deus. Rei que um dia virá para nos julgar como um bom pastor. Não é um juiz qualquer, é um juiz pastor que nos julga no amor. Por isso, nos unimos nessa Eucaristia em intenção por Regina Alves, pelo Padre Alberto, por Dona Maria José, por Antônia Sá, nossa amiga Túnica, por José Domingos e por Elza dos Anjos. Vamos dar início também a essa Eucaristia, agradecendo a Deus pelo dom da vida e a saúde do Padre Jefferson Galdino, que teve um percalçozinho hoje, mas que graças a Deus está bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me escuta por meio da Radioatividade FM ou que me vê por meio da internet, diante de Deus, ninguém é justo, ninguém é santo, ninguém é bom. Todos nós temos limites e imperfeições. Estamos em processo, estamos a caminho. Por isso, imbuídos dessa certeza, para celebrarmos menos indignamente os mistérios do Senhor, peçamos que o Pai tenha de misericórdia de nós. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores de coração contrito, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, ó Cristo, misericórdia. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos, celebrando a festa de Cristo, o Rei do Universo, nessa tão grande solenidade, o nosso hino de louvor a Deus, por nos ter dado tão grande Redentor, que nos julgará com amor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas
no vosso amado Filho, Rei do Universo. Fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos escutar no silêncio da oração a palavra que há de iluminar a nossa vida nesta noite de hoje. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas. Num dia de nuvens e escuridão, eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus, vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar e da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como Adão, todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito ao que vem ao seu reino louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede,
como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao encerramento de um ano litúrgico, celebrando a festa de Cristo, Rei do Universo. Esse título de Cristo, Rei do Universo, nasce no coração da igreja quando os cristãos precisam dar resposta ao seu fim último. Nós não vivemos para o nada. A nossa vida não caminha em direção à sorte. Não. Nós vivemos e caminhamos na direção de Deus. O nosso coração, como diz Santo Agostinho, está inquieto, enquanto não encontrar nele o repouso necessário. Porque, enquanto peregrinamos por esse mundo, toda a imagem desse mundo é passageira. Não permanece, não fica eternamente. O que é um homem? No máximo chega aos 100, 101, mas já sem nem saber que está vivendo. Não somos nada. Se aos 100 já em tudo dependemos dos outros, é sinônimo que não somos nada. O que é o homem, senão um conjunto de carne, osso e água que caminha e que se mantém de pé, mas que basta um pequeno vírus para lhe levar à cova? Não somos nada. Não somos nada. Porque por muito pouco a nossa existência deixa este planeta. Mas em Cristo nós somos muitos. Por isso que eu gostaria de, no início dessa liturgia de hoje, usar de duas músicas, duas canções muito conhecidas, para poder iluminar esta pregação dessa noite. A primeira é uma musicazinha que a gente aprendia na catequese. Às vezes no interior, quando o bispo vinha visitar a paróquia, a gente recebia ele cantando essa música, que diz mais ou menos assim. É a primeira leitura que nós ouvimos hoje do profeta Ezequiel. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Vamos cantar em casa? Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Essa é a parte do texto que a gente ouviu hoje, da primeira leitura. Maus pastores num dia de sombra, não cuidar e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Cante em casa. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olhe, essa musiquinha, inspirada nesse texto do profeta Ezequiel, nasce num contexto de muito sofrimento. Por quê? Porque o justo, aquele que tenta viver a sua fé, sempre se pergunta do porquê que os maus continuam de pé. Por que parece que no final eles sempre vencem?
Por que é que por vezes a injustiça parece ser maior do que a justiça? A maldade parece ser maior do que a solidariedade. O ódio parece ser maior do que o amor. Quem nunca, tentando viver uma vida reta, não se fez essa pergunta? O povo de Deus estava vivendo a experiência do sofrimento do exílio da Babilônia. O que é isso, Padre? Esse povo foi desterrado. Foram levados com suas famílias para uma terra estrangeira, para servir à corte de um rei tirano. No Oriente Antigo, a imagem do rei era sempre comparada à imagem de um pastor, e o povo era o seu rebanho. Mas os reis de Israel corromperam essa imagem. Eles começaram a se vender para reis mais poderosos. Eles começaram a negociar Deus. Olhe como isso é atual. Negociar Deus para se manter no poder. E o que é que acontece então? Parte do povo, a eles confiado, vai para o exílio. E muitos que se corrompem nas negociatas permanecem ali em Jerusalém. Então o profeta Ezequiel, no ano 580 e pouco, para o ano 590 antes de Cristo, vai dirigir esse oráculo ao povo que está no exílio, que está perdendo a esperança, que acha que Deus esqueceu deles. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você que me assiste ou que me vê, que me escuta, por meio da rádio, não sente em sua vida um abandono de Deus? Como se Ele não se importasse mais com nada, ou como se você não tivesse valor. E é para você que essa palavra de Deus hoje é dirigida. Olhe, se alguém te feriu, se você se perdeu, não se preocupe. Eu mesmo vou te procurar. Eu vou te resgatar. Eu vou cuidar de suas feridas. Se você estiver fraco, eu vou te carregar. Se você estiver saudável e gordo, eu vou cuidar para que você não fique o contrário. Mas vai chegar o dia em que eu vou dar um julgamento entre as ovelhas e os cabritos. E a minha justiça vai acontecer, independente da vontade do homem. O que o profeta está querendo dizer com isso? Nós temos um Deus que cuida de nós, independente da circunstância. Nós temos um Deus que, quando nós não negamos, não negociamos a nossa fé com esse mundo, Ele se mantém do nosso lado. Nós temos um Deus que, quando somos autênticos no seu segmento, o mundo pode até querer nos quebrar, nos ferir e dizer que nos derrotou, mas a última palavra sempre será a de Deus. É isso que nós celebramos hoje, na festa de Cristo, o Rei do Universo. É dizer que todos os poderes deste mundo, diante desse Cristo, nada é. Que todo homem que se sente grande ou poderoso, um dia cairá. E a queda será terrível, porque não soube guardar aquilo que era essencial. O quê? O irmão. Olhar o outro como irmão. Esses dias, minha secretária Edilene querida levou uns gritos meus. Brabo. Por quê? Porque nós começamos a dar exemplo de casa. Temos de olhar o outro como irmão. Temos de fazer de tudo para que o outro, a se encontrar conosco, não perceba em nós que o tratamos com diferença. Olhe bem, meu irmão e minha irmã, nesse mundo que nos divide, que diz que nós não somos irmãos, que nos ensina a atacarmos, perseguirmos e humilharmos aqueles que não são iguais a nós, o Evangelho de hoje nos diz o contrário. Nos diz que no nosso dia último e verdadeiro
Só se permanecerá de pé diante de Deus aquele que viu no irmão o rosto de Cristo. É isso que importa. Enxergar no outro Cristo. Naquele que sofre, naquele que é humilhado, naquele que está ferido, naquele que nada tem a nos dar. Cristo. Genuinamente Cristo. É por isso que o julgamento final, essa cena desse julgamento final, que nasce no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, é muito bonito. Nós estamos ouvindo todo esse Evangelho ao longo desses 3 últimos domingos do ano. Jesus conta 3 parábolas. Para quem, dona Vânia? Para os seus discípulos. Mateus faz questão de dizer isso. Jesus não está falando para a multidão. Ele está falando para os seus discípulos. Ele está falando para as pessoas que dizem que têm fé. Ele está falando, dona Dilma, para aqueles que querem segui-lo. E o cenário dessa parábola se dá em Jerusalém. Jesus será julgado e condenado à morte naquela cidade, na cidade do grande rei. Entende por que celebrar a festa de Cristo Rei tem um evangelho como esse? Jesus vai ser julgado na cidade do rei Davi, no lugar do templo, no lugar onde os homens deveriam reconhecer Deus. Mas esses mesmos homens se corromperam pelos poderes políticos da época, esqueceram do povo e se apegaram aos próprios interesses. Então Jesus diz aos seus discípulos que eles têm de ser diferentes. E conta 3 parábolas. A primeira delas nós ouvimos no domingo atrasado, a parábola das virgens prudentes, que mantém sua luz acesa mesmo quando o mundo é capaz de apagar a nossa fé, que se mantém de pé mesmo quando tudo fala o contrário. A segunda parábola que Jesus conta aos seus discípulos, que também é uma parábola de espera, que ele um dia virá, é a parábola dos talentos, do administrador dos talentos. Um grande mestre, um grande senhor, um homem poderoso que confia aos seus servos. Quem são os seus servos? Os seus discípulos. Dons. A um ele dá 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1. E um dia ele vai voltar e vai cobrar o dom que deu. Quem faz parte da sua festa? Aquele que multiplicou o dom. Quem vai ser expulso da festa? Aquele que enterrou o dom, que não fez da vida um dom que serve o irmão. E hoje nós escutamos a terceira e última parábola do reino que Jesus conta. A parábola de um juiz. Jesus encena na mentalidade dos discípulos o tribunal celeste. Era assim, olha, quando o rei abria audiência ao povo, todo mundo entrava no salão real. O rei, no mundo antigo, se assentava no trono. E a função do rei não era apenas governar, era também julgar o povo. Vocês não se lembram da épica cena que prova a sabedoria de Salomão, dele que julga as 2 mães que alegam ser mãe do mesmo filho? E como é que ele chega a descobrir quem é a mãe verdadeira? Parta o menino no meio. Para você querer entender esse julgamento final de Deus, pense nessa cena. Jesus diz que um dia Deus, o juiz supremo, o pastor eterno, vai se assentar no seu trono de glória. O seu filho Jesus. Esse que o mundo lá em Jerusalém vai condenar à morte. O julgamento do mundo não tem força sobre o julgamento de Deus, porque no final Deus sempre vence. Os poderosos podem até pensarem que venceram, mas no final a vitória é sempre de Deus, porque Ele é Senhor da história. Então Deus, em Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, vai se sentar. É bonita a imagem desse juiz, desse rei juiz como Salomão. Ele é diferente de Salomão, porque antes dele ser juiz, ele é pastor. Olhe bem, ele não é esses pastorzinhos que andam pela rua calotando o povo, não. Ele é pastor, um bom pastor.
O pastor que é capaz de dar a vida por suas ovelhas, que não tira nada das ovelhas, que não induz as ovelhas a que caminho seguir, não, mas que resgata cada uma no seu lugar. Ele é um bom pastor. E é bonita essa visão de Jesus como um bom pastor. Ele julga as ovelhas porque ele as conhece. Já nos diz até o Evangelho de São João: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E diz que no dia desse tribunal de Deus, ele vai reunir todos os seus filhos, mas ele vai separá-los, como um bom pastor separa as ovelhas dos cabritos, como um homem da roça. Essa visão é muito interessante de se ver. O homem da roça que vem trazer sua criação para vender aqui na feira, o primeiro trabalho que ele tem no curral é de separar o que ele quer levar. E geralmente ele não leva o que tem de pior, ele leva o que ele tem de melhor. Então Jesus põe essa imagem desse homem, desse pastor, que conhece o que ele tem de melhor no seu curral. E ele olha para as suas ovelhas. Veja bem, essas ovelhas não são do mundo, são de Jesus. Padre, quando é que você conhece que uma pessoa é de Jesus? Ele dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Ele sabe separar as coisas, ele não mistura. Então, o bom pastor separa o que é de Deus do que não é de Deus. E como é que ele descobre, padre, o que é de Deus? Pela vida. É interessante, porque aqui, além de Jesus se identificar como pastor, ele também se identifica como irmão. O tempo inteiro ele fala de Deus como Pai. Vinde para o reino que meu Pai vos preparou. Veja bem, quando ele coloca Deus na relação como Pai, ele já está dizendo para onde é que nós vamos. Nós não vamos, Vandinho, para qualquer lugar. Nós vamos para a casa do Pai. E como é que é possível ir para a casa do Pai? É falando bonito de Deus? Não, tem tanto charlatão que fala bonito de Deus. É realizando milagres à torta e à direita? Não. O inferno está cheio de gente que fez milagres. Em nome sabe Deus do quê? Está fruviando de gente assim. Como é que nós identificamos as ovelhas do Senhor? Pelo testemunho. Pela capacidade de enxergar no outro um irmão. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você matou minha sede. Eu estava nu e você me vestiu. Eu não tinha onde ficar e você me acolheu. Eu estava doente e você cuidou de mim. Eu estava na prisão e você não me abandonou. Você não me julgou pelos meus crimes, não, mas você me amou. Deus nos julgará por nossa capacidade de amar o outro. Por isso que às vezes em Canudos o meu coração de pastor se magoa quando eu vejo que minhas ovelhas não são minhas, é o Pai que me deu, não tem a capacidade de se amar, não tem a capacidade de respeitar o outro e olhar o outro como um irmão, como a riqueza de Deus. O outro não é o seu adversário, ele é seu irmão. E se você não enxergá-lo como seu irmão, o seu irmão que erra, o seu irmão que cai, o seu irmão que é preso, o seu irmão que adoece, o seu irmão que tem necessidade, se você não enxergá-lo assim, você nunca vai poder viver no céu. Porque no céu vive quem sabe amar. Quem não tem capacidade de amar aqui, nunca vai chegar lá. Por isso eu sempre digo às pessoas, não guardem rancor, mas cresçam no amor. O mundo é que nos ensina a guardar rancor, como se fosse um tesouro, que a gente enterra 100 anos para devolver. Que bobagem! Às vezes eu me encontro na rua com pessoas mal amadas, amargas, que vivem amarguradas e querem fazer da vida da igreja uma amargura também.
que vivem suas frustrações e querem que todo mundo também viva. E quando eu vejo o motivo do desamor e da frustração, às vezes dá vontade de eu perguntar: valeu a pena tanto sofrimento, tanto esforço? Para parir vento que no final não gera nada? Minha gente, nós seremos julgados pelo amor. Por isso tenha cuidado com o que você posta no Facebook. Tenha cuidado com o que você diz com o outro num período de campanha. Tenha cuidado como você julga os outros, como você acusa os outros. O pai dos acusadores é o capeta, é Satanás. Quem é que é o acusador do gênero humano? O diabo. E tem gente que vive de acusar. Converta-se, porque na nossa hora última e derradeira, não são as acusações, o está certo ou está errado que vai nos salvar, não. É o nosso testemunho. O testemunho da capacidade de amar o outro apesar da diferença. O testemunho de enxergar Jesus no outro. Olhe, nós somos educados para muita coisa, mas às vezes nos falta quem nos eduque para o amor. E educar o outro para amar não é tarefa fácil. Às vezes a gente tem de ser duro para que o outro acorde. Por isso que às vezes vocês escutam de mim expressões duras, porque você precisa ouvir isso para acordar. Eu não quero que você se perca por bobagem. Aprenda não de mim, mas de Jesus, a como voltar para casa. Você só volta para casa sabendo amar, mas não é amar na besteira. Tem gente que confunde o amor de Cristo com o amor de novela. Qual é o amor de novela? Aquele, oh meu amor, oh meu bem, oh não sei o quê. Eu sou tão coitadinho, eu não faço nada com ninguém. Isso é mentira, isso é gente que não vive. Não, o amor de Cristo é um amor exigente. Quantas vezes, olha essas 3 parábolas duras de Jesus. Ele está dirigindo aos seus discípulos, porque para ser seu discípulo, ele é exigente. Ele é exigente. Ele, quando fala de amor, ele também bota o chicote na mão e dá uma surra em todo mundo que está no templo, fazendo ali o que não é devido. Ah, Jesus aqui hoje, quanta gente ia ficar com os couro quente por fazer nas igrejas o que não deveria fazer. Ah, Jesus aqui, cuidado, não só lê do evangelho o que você quer, não. Leia tudo e põe em prática tudo, porque no final da nossa vida nós seremos julgados pelo amor, não por outra coisa. Por isso que não se escandalize quando no céu você encontrar talvez alguém que nunca botou os pés na igreja, porque nunca conheceu um cristão que valesse a pena seguir. E o pecado dele nunca ter ido na igreja não é dele, é seu, que não deu um bom testemunho. É porque faltou um anunciador de verdade para que ele encontrasse a Deus. Mas ele mesmo assim, com todas as deficiências, buscou Deus com verdade e vai para o céu. Vai para o céu porque teve uma sensibilidade com as coisas de Deus. Enxergou no outro um irmão a partir de Cristo, porque apenas a partir dele é que nos salvamos. Então no céu não vai quem decorou a Bíblia, mas no céu vai quem sabe amar. Porque tem muita gente que decora a Bíblia e não tem capacidade de amar o outro. No céu não vai quem faz novena, paga promessa e anda de joelho. Não. No céu vai quem faz todas essas coisas por amor ao outro. Esse vai para o céu. Por isso tenha cuidado, que nós não temos muito tempo. Nos diz os evangelhos desses 3 domingos: a vida é passageira. O noivo chega na hora em que a gente não espera. A parábola das 10 virgens. O patrão chega na hora que a gente menos espera. A parábola dos talentos, para nos cobrar o que nos deu. Veja, ele não nos cobra o que não temos, ele nos cobra o que nos deu. E o juiz, o bom pastor, o pastor bom e justo, o rei pastor, ou o pastor rei, ele também vem
para dizer a última palavra, como diz São Paulo, sobre esse mundo, onde nem principados, nem poderes, nem a morte diante dele se mantém de pé, porque ele é capaz de quebrar todas essas coisas. Então ele vem. Sua vida é curta, por isso não brinque com ela. Viva amando o outro. Se seu coração guarda rancor e mágoa, peça perdão a Deus e peça a Ele o dom da conversão, porque senão você não vai, no dia desse julgamento, ficar de pé, porque só fica de pé aqui, lá, até aquele que soube cair aqui. Eu acho interessante com quem Jesus se identifica, com quem caiu. Vocês já viram? O doente, o estrangeiro, quer dizer, o sem terra que nada tem, o preso. Quem quer visitar um preso na cadeia? E ele diz: eu estou lá nele. O faminto. Quantas vezes alguém não bate a nossa porta com fome e a gente nem abre ou nem vai na frente para não atender, para não se comprometer? Jesus se identifica com os quebrados desse mundo, e são esses quebrados, esses imperfeitos, esse que o olhar humano e que os poderosos desse mundo não querem cuidar. É neles que estão as portas do céu. A gente só entra no céu se encontrar nele, Jesus. Senão, tudo é balela. Então tenha cuidado com sua vida. Sua vida é muito rápida e passageira. Pode chegar o momento que ela chega ao fim e você nem vai saber que chegou. Hoje a gente está celebrando 30 dias de uma senhora que foi, de Dona Maria José, que foi para Euclides para comprar as coisas de uma reforma da casa dela. E no carro, olhe, no carro, fazendo o plano de uma reforma de uma casa, no carro passou mal e morreu. Quem reforma uma casa para morrer? Ninguém. Ela não estava fazendo plano de morrer, não. Mas Deus, quando vem, Ele não se preocupa com os nossos planos. Ele só quer saber de uma coisa: você amou? Você foi capaz de amar? Você foi capaz de perdoar? Você foi capaz de não guardar raiva ou rancor por besteira? Ou de maneira nenhuma, nem pelo que é sério? Se você foi capaz de ver o outro como irmão, esse dia não é um dia de terror, mas é um dia de vinde, benditos. Venha morar no lugar que Deus preparou para você desde toda a eternidade. Mas se você vive de qualquer jeito, o dia horroroso vai ser esse. Vai ser um dia de desespero, porque vai ser um dia de encontro com o nada. E aqui eu concluo essa homilia com a segunda música que nos serve de catequese. Como nuvens passageiras é nossa vida, e quem nos leva é o sopro do Senhor. Fique de pé. Acreditamos que ao Senhor pertence tudo. O que Ele fez foi por amor. Como nuvem passageira é nossa vida, e não importa, preste bem atenção, não importa nem dinheiro e nem poder. Feliz daquele que ao chegar aquela hora está sereno e preparado para morrer. Somos todos como nuvem passageira, não importa quantos anos viveremos. Ao chegar a nossa hora derradeira, o Senhor perguntará o que fizemos. Lá no céu só vão entrar os amorosos. O que pergunto? Lá no céu só vai entrar os amorosos.
os que amaram como Deus mandou amar. Quem lutou para ver feliz outra pessoa, eternamente lá no céu irá morar. Quem lutou para ver feliz outra pessoa, eternamente lá no céu irá morar. Desculpe a voz rouca do padre, mas a mensagem é essa: você só mora no céu não se você é feliz, mas se você luta para que o outro seja feliz, mesmo quando ele cai, mesmo quando ele está ferido, mesmo quando ele é rejeitado e excluído por todos, porque nesses nós não enxergamos alguém que caiu, mas enxergamos um irmão, e um irmão não tem valor no mundo que o compre, porque ele vale um Deus crucificado. Que Deus seja louvado, agora e para sempre. Amém. Na festa daquele que é Rei e Senhor de nossas vidas, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. A cada prece todos respondam: venha a nós o vosso reino, Senhor. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Fomentai em vossa igreja, Senhor, mais pessoas dispostas a anunciar a vinda de vosso reino, de vida plena, de justiça e de bondade, nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Renovai a chama batismal de todos os leigos e leigas, para que sejam verdadeiros protagonistas na evangelização, nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Que esta celebração litúrgica fortifique nosso engajamento no serviço a Cristo, nos irmãos e irmãs necessitados. Nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Durante o cântico de ofertório, vamos colocar diante do altar do Senhor o maior dom que Ele nos deu, que é a nossa vida, nossa maior riqueza. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão
vão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício e o sacrifício de nossas vidas sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda a paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com óleo de exultação, consagraste sacerdote eterno e Rei do universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins, e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Regina Alves de Oliveira, Padre José Alberto, Maria José Guimarães, Antônia Tunica Sá, José Domingos e Elza dos Santos Rocha, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. E lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs, cujos nomes foram citados no início desta missa, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei Que o salvo. corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus
onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei, viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao término de mais uma Eucaristia, mas dessa vez com uma boa notícia. Sábado que vem, dia... Que dia é sábado? 20? Dia 28, reabriremos a nossa matriz de Santo Antônio. Que alegria! Ô saudade retada! Esse meu coração está do rosto de cada um de vocês. Se vocês acham que é fácil, pergunta quem vem aqui para essas missas e me vê feito doido, falando, olhando para esse celular. Aí às vezes eu nem olho mais para o celular, porque tem uns 4 pingados de gente aqui, eu fico olhando, pregando para eles, para me sentir menos doido, por não ver o rosto de cada um de vocês. Vocês são as maiores riquezas que Deus poderia colocar na minha vida, como pastor dessa comunidade dos católicos aqui de Canudos. Só tenho uma única missão, como padre nessa igreja: não faltar com a verdade para vocês. Por isso que sou amado por alguns, mas às vezes recebo críticas de outros, mas não tenho medo das críticas. Por quê? Porque se eu viver para querer agradar todo mundo, eu não vou agradar quem importa, que é a Deus. Só devo a esse, e a vocês só devo amor, e isso eu não vou negar nunca. O meu amor exigente não vou negar nunca a cada fiel que Deus colocar em minha vida. Por isso, dentro desse amor de um pai exigente, nós iremos reabrir, mas com algumas regras. A primeira delas: aqui não tem cabrito, cabra, jacaré, lagartixa, ou seja lá o que for. Aqui tem filhos de Deus, meu irmão. Por isso que eu não admito nem que em minhas missas usem com comentários políticos. Em Ribeira do Pombal pegaram uma fala minha e usaram durante a campanha para falar de compra de voto. Eu pedi na mesma hora e ameacei a pessoa de processá-la. Essa mesma fala foi usada na campanha do Banzaê. Fiz a mesma coisa com o partido de lá. Por quê? Porque o meu partido é Jesus. Eu sou seguidor dele e eu só devo a ele. Não devo a homem ou mulher nenhuma nesse mundo. Eu devo a Jesus. E não admito que usem das minhas falas em suas picuinhas
políticas. Mas, padre, o senhor fala de certas coisas, eu falo do que é certo. Pega as orientações da CNBB. A Igreja do Brasil orientou contra a compra de votos. Então, eu não estou falando de nenhum político. E quem se sente incomodado porque eu falei de compra de voto é porque está comprando. Então, diga abertamente, que é para a gente poder entrar para impugnar a sua candidatura, porque comprar voto é crime. Isso aqui não é novidade nenhuma. E nem estou dizendo para um lado, nem estou dizendo para o outro, porque às vezes no interior a carapuça serve para os dois. Não estou dizendo que aqui aconteceu. Longe de mim de duvidar da honestidade de quem era candidato. Longe de mim. Mas não se ofendam quando o padre fala de compra de votos. Porque eu estou falando o que a CNBB, a igreja no Brasil, orienta. Não se escandalize quando o padre diz que não tem partido. Eu não tenho. Como cidadão, eu tenho o direito de votar. Mas eu não me sinto no direito de declarar meu voto, seja para quem for. Porque o povo, antes de me ver como cidadão, me vê como padre. Então eu não posso misturar as coisas. O padre que declara seu voto é com ele. Mas desse aqui vocês não esperem. Eu voto em Paulo Afonso. Eu tinha uma reca de amigos candidatos. O menino que mais deu trabalho aos homens velhos da política de Paulo Afonso foi jovem que eu formei em um grupo. A única vereadora mulher que foi eleita na minha cidade natal foi uma jovem que eu formei num grupo de jovens. A metade dos candidatos jovens que eram candidatos foram meus alunos na escola de fé e política. Então, se fosse para ensinar a fazer política, eu podia, e não fosse padre, eu podia até dar um curso a um bocado de analfabeto, para aprender a fazer a coisa direito. Mas eu não me envolvo, porque isso faz parte da minha história lá, ó. Cá o que importa é outra coisa. Gosto de todo mundo que se candidata, porque considera um filho na igreja. Padre, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Não me diga. Por quê? Porque do jeito que você vem me dizer do seu lado, eu escuto também do outro. E aqui eu não sou padre de grupo A ou de grupo B, eu sou padre da igreja. Então aqui não tem grupo. Quem chegar aqui com conversinha de grupo, corre o risco de nem esquentar o banco. Porque minha igreja não serve de palco nem para cabo eleitoral e nem para político nenhum. Estão me entendendo, não estão? Vocês estão, que vocês são sabidos. Então aqui não serve. Então ninguém venha para cá com história. Fulano é isso, fulano é aquilo. Fulano é filho de Deus. E é seu irmão. Você não vê como irmão não, então fique em casa. É melhor você ficar em casa e pecar em casa do que vir para a igreja para pecar e fazer os outros pecar. Então o outro é seu irmão. Por isso que sábado nós teremos a carreata dos irmãos. Eu vou saber quem é irmão de quem aqui em Canudos. Porque vai ser a única carreata que não tem número. E aí eu também vou descobrir quem são as pessoas de fé de Canudos. Mas padre, se não vier ninguém, não importa. Eu permaneço de pé. Porque eu sirvo a Jesus e não estou em campanha. Eu permanecerei de pé com o meu Senhor. Então, venha ou não venha, nós faremos. Mas, você não vir, não fala do padre, fala mais de você do que de mim. Vai falar muito mais do seu testemunho, do que você acredita, do que de mim. E eu peço aos católicos, estejam atentos a quem bateu suas portas usando o nome de Deus para pedir voto e que não participa das coisas que revela Deus ou a fé que diz que tem. Estejam atentos. Essa é a hora das cobranças. Estejam atentos. Nós vamos saber quais são os grupos que tinham pessoas de fé nessa hora, quando são capazes de se unir pela fé, não pelo um partido. Então, você que faz parte da paróquia de Santo Antônio, que viveu uma experiência bonita de Deus e de fé, é convidado a participar deste momento conosco. Ô padre, eu não tenho carro. Converse com o vizinho. Converta o seu vizinho. Ô padre, quem tem carro é meus filhos. Diga a eles bem assim, se você não me levar, também não precisa vir mais em minha casa. Faça essa ameaça. Lembre que você ainda é pai e mãe. Mas faça isso. Por quê? Porque é o momento de você viver bem a sua fé. Vamos todos de carro. Por quê? Porque é mais seguro. É mais seguro, ninguém contamina ninguém. Mas vai ser um momento bonito, olha que momento bonito. Caminhar com a nossa mãe. Um filho que se envergonha da mãe, ele já deixou de ser filho.
e nem é filho da igreja. Então, não vamos ter vergonha de nossa fé. Vamos caminhar com a imagem de nossa mãe, sem ter grupo. Mas é o único grupo, o grupo dos filhos de Deus. Que ninguém é excluído, ninguém é rejeitado. E o outro tem de ser amado. Mas, padre, eu estou tão magoado, Mas você tenha cuidado com o que você posta na internet. Aí a mágoa fica menor. Não deixe nunca de enxergar o outro como irmão. Aí a pirraça fica menor. A gente tem de mudar o nosso coração para essas coisas. Por quê? Porque senão a gente só vai ter fé dos dentes para fora. E vai querer botar as coisas de Deus nessas cebozeiras que por vezes nos dividem. Tenham cuidado, viu? Tenham cuidado. Mas aqui, enquanto esse padre gordinho for padre, não faz não. Ao menos em minha vista, não faz não. Viu? Porque se fizer, não esquenta banco. O senhor vai expulsar? Não, não vou expulsar não. Mas a gente vai ter uma conversa de pé de ouvido e seria melhor do que você ter ido embora. Então aqui não tem divisão. Somos todos irmãos. É essa a mensagem que nós queremos dizer. Devolvendo a imagem de Nossa Senhora de Fátima à igreja do Denox. Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai e filhos da mesma mãe. Igreja. Somos todos irmãos. Temos as nossas diferenças, que é bonito ter. Que festa da democracia bonita. Quando eu vejo um se queixando, eu digo, se você ganhasse, ia estar fazendo a mesma coisa. Porque isso é cultural. O que é que tem de fazer, padre? Leve na esportiva. Sorria, brinque também. Mas não ofenda você que ganhou e nem você que perdeu, fique se ofendendo com tudo. Porque isso acontece de 4 em 4 anos. E vai acontecer. Uns vão ganhar, outros vão perder. O que é que não muda em nada disso? Deus, Ele sempre vai estar. Seja com quem ganha, seja principalmente com quem perde. Ele sempre vai estar. Porque Ele é um bom pastor, que cuida de nossas feridas, que cuida de nós. É por isso que iremos reabrir no sábado com essa carreata e no domingo, com a graça de Deus. Esta missa à noite já será rezada com a presença de quem quiser vir. De quem quiser vir. Quando for parente, senta todo mundo no mesmo banco. Quando não é parente, senta apartado. Quando não der na igreja, a gente coloca no pátio. Mas não vamos colocar ninguém em risco no meio de rua. Vai ser no pátio. E assim nós iremos nos reunir como comunidade de fé. Qual é o meu interesse? Sua vida, seu bem-estar, está com você. Você é uma riqueza de Deus tão grande. Olhe, os outros nos diminuem com tanta besteira, nos nominando com tolices, nos colocando em nós marcas que não são nossas. Você é uma riqueza de Deus. Não se incomode com essas bobagens, não. Você é uma riqueza de Deus. Você vale a pena. Você é mais do que o que os outros dizem. Então vamos nos unir com essa consciência. Somos uma riqueza de Deus. E na casa de Deus não existe rival. Somos todos irmãos. E que coisa bonita é olhar no outro e não enxergar um inimigo, mas enxergar nele um irmão. Padre, mas nem fulano não consegue, é problema de fulano. Você que não pode fazer a mesma coisa. Você não é bodegueiro para estar dando troco. Então, se encontre como isso. Você é filho de Deus. Como filho de Deus, o outro é seu irmão. Eita, que o sermão do final foi pior do que o do meio. Mas é assim mesmo, né? Sente as palmadas quem está merecendo. Quem não, nem se incomoda. Então, por isso, lhe dou esse recado. Sábado, às 19 horas. Passe a notícia. Nós iremos nos encontrar num primeiro momento, um grupo menor, vai começando a chegar todo mundo, às 18. Mas sairemos às 19 horas. Por quê, padre? Porque quem saiu do trabalho já pode vir participar. Não pode dar desculpa, eu estava trabalhando. Não. Às 19 horas, você sai do seu trabalho e participa conosco. Ô padre, se só tiver o seu carro, nós temos o carro das irmãs na garagem. Eu boto mais um motorista e vai ao menos 3 carros, mas vai. Viu? Então, nós iremos dar esse testemunho de fé bonito. Dizer, nós somos a mesma família. O que nos divide é bem menor do que aquilo que nos une. Porque o que nos une é sermos filhos do mesmo pai e termos a mesma mãe. E não caminhamos
por essas estradas sozinhos. Quando caímos e nos machucamos, podemos olhar para o céu e lembrar que lá temos o Pai e uma mãe que cuida de nós. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecei em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está contigo. Está no céu, está no mar, na extensão Do infinito. está no céu.